Antes da gente começar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui o conteúdo é feito com respeito, fundamento e linguagem simples, sem sensacionalismo e sem distorcer religião nenhuma. E já te adianto uma coisa, se você acha que Ogum é só o orixá da guerra, hoje você vai descobrir que essa definição é pequena demais. Porque Ogum não fala só de guerra. Ogum fala de estrada. Fala de ferramenta. Fala de trabalho. Fala de disciplina. Fala de coragem. Fala daquele momento em que a vida trava, tudo fecha, e a pessoa precisa de força para romper o que está parado. E é exatamente por isso que Ogum é tão amado, tão reverenciado e tão pedido dentro da Umbanda. Mas aqui existe um detalhe importante que muita gente confunde. Quando alguém pergunta quem foi Ogum, parece que está falando só de uma pessoa do passado, como um rei, um guerreiro ou um herói histórico comum. Só que, dentro da tradição religiosa, Ogum não é tratado apenas assim. Ogum é orixá. É força sagrada. É a potência divina ligada ao ferro, à luta, ao movimento e à abertura de caminhos. E ao longo desse vídeo você vai entender três coisas muito importantes. Primeiro, de onde vem Ogum. Segundo, o que ele representa de verdade. E terceiro, como essa força sagrada foi preservada, transformada e cultuada no Brasil, especialmente dentro da Umbanda. E no final, você vai perceber que a maior batalha de Ogum talvez não seja contra um inimigo do lado de fora. Talvez seja contra tudo aquilo que paralisa o ser humano por dentro. Para começar com o pé direito, vamos colocar fundamento nisso aqui. Ogum, ou Ogum em Yorubá, é uma divindade cultuada entre os povos iorubais da África Ocidental, especialmente na região que hoje corresponde principalmente ao sudoeste da Nigéria, além de áreas do Benin e do Togo. No Brasil, o nome mais comum ficou Ogum. Mas aqui entra uma chave muito importante: o orixá não é um personagem simples. O orixá não é só uma figura mitológica no sentido superficial da palavra. Dentro do pensamento religioso iorubá, o orixá envolve força da natureza, memória ancestral, poder sagrado e presença espiritual. Em algumas tradições, certos orixás também são entendidos por meio de narrativas de ancestrais divinizados, heróis antigos, fundadores, reis ou seres ligados diretamente às forças do mundo. Então, quando alguém tenta resumir Ogum dizendo que ele foi só um homem ou só um deus da guerra, já está simplificando demais. Na vivência religiosa, Ogum é senhor do ferro, da metalurgia, da luta, do trabalho duro, do movimento que rompe a inércia. Em muitas casas de Umbanda, ele também é entendido como orixá que abre caminhos, enfrenta demandas espirituais, protege os seus e dá firmeza para avançar. Por isso, Ogum não representa agressividade vazia. Ele representa ação com direção. E já aqui aparece a primeira tensão da história de Ogum. A mesma força que abre pode ferir. A mesma lâmina que constrói pode destruir. O mesmo fogo que forja uma ferramenta também pode incendiar tudo. Por isso, entender Ogum exige maturidade. Não basta olhar para a espada. É preciso entender a lei por trás da espada. Para entender Ogum de verdade, a gente precisa voltar muito no tempo e atravessar o oceano em pensamento. Antes de Ogum chegar ao Brasil pela memória religiosa dos povos africanos escravizados, ele já era cultuado em terras africanas dentro de um universo sagrado extremamente rico, complexo e antigo. Os iorubais desenvolveram uma tradição religiosa profunda, com itãs, que são narrativas sagradas, com culto aos orixás, com divinação, com ritual, com transmissão oral e com uma visão do mundo em que o visível e o invisível estão conectados. Nessa tradição, os orixás não são abstrações frias. Eles participam da organização da vida, da natureza, do destino, do caráter e das relações humanas. E é nesse universo que Ogum aparece como uma força decisiva. Ele está ligado ao ferro e à guerra, sim, mas também ao uso inteligente da ferramenta, à conquista do espaço, à abertura da mata, ao avanço da comunidade, ao trabalho material e ao poder de transformar a matéria bruta em algo útil. Perceba como isso já muda tudo. Ogum não é só destruição. Ogum é civilização. É o momento em que a humanidade deixa de apenas temer a dureza do mundo e aprende a enfrentá-lo com técnica,
coragem e instrumento. É o ferro que corta o mato para abrir estrada. É a lâmina que prepara a terra. É a ferramenta que permite construir. É o conhecimento que transforma a força em direção. E talvez seja por isso que Ogum desperte tanto respeito. Porque ele representa uma verdade incômoda: crescer dói. Abrir caminho dá trabalho. Vencer a paralisia exige coragem. E todo avanço real cobra disciplina. Agora entra uma das imagens mais fortes ligadas a Ogum, presente em diferentes narrativas e compreensões, a de Ogum como aquele que abre o caminho. Em várias leituras tradicionais e afro-brasileiras, Ogum é associado ao ato de cortar a mata fechada, vencer a dureza do terreno e tornar possível a passagem onde antes só havia bloqueio. Imagina a cena. Mata fechada. Nenhuma trilha. Nenhum espaço claro. Tudo denso, travado, pesado. E então surge o ferro. Surge a ferramenta. Surge a decisão de avançar. Essa é uma imagem profundamente ogúnica. Não é só geográfica. É espiritual. É psicológica. É social. Porque, em linguagem simples, Ogum entra onde ninguém consegue entrar. Ele enfrenta o que está emperrado. Ele rompe o que sufoca. Ele faz a passagem aparecer. Por isso tanta gente invoca Ogum quando a vida está travada no trabalho, nas finanças, na saúde emocional, na coragem de tomar uma decisão ou até numa luta espiritual. Só que aqui tem um ponto fino de fundamento. Abrir caminho não é fazer milagre sem responsabilidade. Abrir caminho, dentro da lógica de Ogum, também exige postura. Exige verdade. Exige retidão. Exige disposição de caminhar depois que a estrada foi aberta. Não adianta pedir passagem e continuar parado. Não adianta pedir vitória e fugir da luta necessária. Essa talvez seja uma das maiores lições espirituais de Ogum. Ele não trabalha a favor da covardia confortável. Ele impulsiona quem precisa se mover. Ele fortalece quem precisa enfrentar. Ele não é a energia da desculpa. Ele é a energia do avanço. Em muitas casas, Ogum também aparece ligado à disciplina, à lei e ao cumprimento de dever. Isso é importante porque corrige um erro comum em achar que Ogum é só ímpeto. Não. Na Umbanda, Ogum também é ordem. Também é eixo. Também é postura de guerreiro que sabe por que luta. E quando se fala em demanda espiritual, Ogum frequentemente é lembrado como força de defesa, proteção e enfrentamento do mal. Mas de novo, isso não deve ser lido como incentivo à vingança. A lógica séria da Umbanda é caridade, proteção, justiça e equilíbrio. Ogum não é licença para ódio. É amparo para a retidão. Por isso a presença dele inspira respeito. Ele protege, mas também cobra postura. Ele ajuda, mas pede verdade. Ele abre a estrada, mas espera que a pessoa ande com honra. Aqui está um dos pontos mais conhecidos popularmente e a relação entre Ogum e São Jorge. Em muitas regiões do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, Ogum é sincretizado com São Jorge. Em outros contextos, como parte da Bahia, aparecem associações com Santo Antônio. Isso varia conforme região e tradição. Mas é essencial explicar isso direito. Sincretismo não quer dizer que Ogum e São Jorge sejam simplesmente a mesma coisa em todos os sentidos. O que houve, em muitos momentos históricos, foi uma aproximação simbólica, devocional e estratégica. O povo negro, perseguido e vigiado, encontrou formas de manter o culto vivo sob imagens aceitas pela sociedade dominante. O santo guerreiro católico oferecia uma cobertura visível para a continuidade de um culto afro-brasileiro que precisava sobreviver. Com o tempo, essa relação ganhou vida própria. No Rio de Janeiro, por exemplo, a devoção de rua a São Jorge e Ogum se tornou fortíssima. Velas, procissões, cantos, roupas vermelhas e brancas, sambas, promessas, gratidão, pedidos de proteção. A rua virou lugar de encontro entre memória popular, devoção católica e religiosidade afro-brasileira.
Mas manter o fundamento exige dizer, sincretismo não apaga a origem. Ogum continua sendo orixá de matriz africana. A associação com São Jorge é uma história brasileira de resistência, adaptação e ressignificação. Entender isso é honrar tanto a dor da perseguição quanto a criatividade espiritual de quem não deixou a fé morrer. E essa parte da história é muito emocionante, porque mostra algo poderoso. Tentaram esconder o sagrado, e o sagrado aprendeu a sobreviver até debaixo de outra imagem. Uma das provas de que Ogum está vivo na alma brasileira é a devoção popular. Basta olhar para o 23 de abril no Rio de Janeiro. Igrejas lotadas. Ruas cheias. Gente acendendo vela. Gente fazendo oração. Gente agradecendo o livramento. Gente vestida de vermelho e branco. Gente cantando samba para São Jorge e, ao mesmo tempo, reverenciando Ogum. E por que essa devoção toca tanta gente? Porque Ogum fala com a experiência real do povo. O trabalhador que sai cedo e volta tarde. A mãe que luta pela casa. O motorista na estrada. O jovem tentando não desistir. A pessoa que enfrentou doença. Quem passou por perseguição. Quem venceu uma injustiça. Quem saiu do fundo do poço e sente que alguém abriu uma passagem onde não havia. Ogum se tornou, no imaginário religioso brasileiro, o símbolo daquele auxílio que chega quando a vida parece uma mata fechada. E isso fez com que sua presença saísse do espaço estritamente litúrgico e ganhasse a rua, a música, o cotidiano e a conversa popular. Mas é importante manter o respeito. Popularizar não é banalizar. Ogum não é amuleto da moda. Não é enfeite estético. Não é só imagem de guerreiro em rede social. Para quem crê, Ogum é presença sagrada. E contar essa história com fundamento é lembrar que por trás da imagem existe ancestralidade, sacrifício histórico, tradição oral, terreiro, rito, resistência e fé. Outra coisa que muita gente quer saber é: e existem vários Oguns? E a resposta mais honesta é a seguinte: dentro da Umbanda, muitas casas trabalham com nomes, falanges, qualidades ou irradiações de Ogum, mas isso varia bastante conforme a tradição da casa. Você pode ouvir nomes como Ogum Beira-Mar, Ogum Iara, Ogum Megê, Ogum Matinata e outros. Em algumas casas, esses nomes indicam modos de atuação, aproximações com outras forças, campos vibratórios ou formas simbólicas de trabalho espiritual. Em outras, a organização será diferente. Por isso, fazer vídeo sério sobre Umbanda exige humildade. O que vale numa casa pode não ser descrito do mesmo jeito em outra. A mesma coisa vale para cores e correspondências. Em muitas umbandas, Ogum aparece com vermelho e branco. Em certas tradições de candomblé, podem aparecer outras referências, como o azul escuro. Então o correto não é sair dizendo é assim e pronto, mas explicar que há variação de fundamento conforme a tradição religiosa. Isso, longe de enfraquecer a fé, mostra a riqueza dela. A pluralidade não significa bagunça. Significa história viva. Significa que a tradição se desenvolveu em muitos lugares, com muitos povos, muitas memórias e muitos terreiros. Então, se você for colocar isso no vídeo, vale dizer de modo simples: Ogum é um só enquanto força sagrada, mas a forma como as casas nomeiam suas linhas de trabalho pode variar. Essa frase já protege teu conteúdo de erro e mostra respeito real ao campo religioso. Agora vamos a um ponto muito procurado, as características dos filhos de Ogum. E aqui também é preciso responsabilidade. Em religião de matriz africana e afro-brasileira, falar de filho de um orixá não é fazer teste de internet nem reduzir uma pessoa inteira a meia dúzia de traços. Isso é fundamento sério, ligado à vivência religiosa e ao contexto ritual. Dito isso, muitas tradições associam aos filhos de Ogum certas características recorrentes: coragem, franqueza, senso de honra, combatividade, rapidez para agir, dificuldade em aceitar injustiça, disposição para proteger os seus, gosto por desafio, energia forte, liderança e inquietação. Em algumas descrições, também aparece impulsividade, dureza no modo de falar, irritação rápida e dificuldade com rotina muito parada. Repara como até aqui existe a dualidade de Ogum.
Virtude e risco caminham juntos. A coragem pode virar imprudência. A sinceridade pode virar grosseria. A força pode virar rigidez. A busca por justiça pode virar intolerância quando não há equilíbrio. Por isso o filho de Ogum, no sentido de arquétipo religioso, não é chamado a ser briguento. Ele é chamado a aprender disciplina. A espada precisa de bainha. A força precisa de centro. O guerreiro precisa de consciência. E isso serve para todo mundo, mesmo para quem não se identifica religiosamente como filho de Ogum. Porque todos nós temos momentos ogúnicos na vida e momentos de lutar, cortar excessos, avançar, tomar atitude e sustentar a palavra dada. A pergunta é: estamos usando nossa força para construir ou só para reagir? Se a gente juntar tudo que viu até aqui, a resposta fica muito mais profunda. Quem é Ogum? Ogum é orixá de origem africana, ligado ao universo Yorubá, senhor do ferro, da luta, da tecnologia da ferramenta, da abertura de caminhos e da coragem necessária para romper a inércia. No Brasil, sua presença atravessou a escravidão, a resistência negra, o sincretismo e a reorganização das religiões afro-brasileiras. E na Umbanda, Ogum se tornou uma das forças mais queridas e invocadas quando se fala em proteção, ordem, lei, movimento e vitória sobre obstáculos. Mas talvez a maior verdade sobre Ogum seja esta: ele não representa apenas a guerra de fora. Ele representa a batalha interior contra o medo, a acomodação, a mentira, a paralisia e a falta de direção. Ogum é a lâmina que corta o excesso. É o passo que sai do lugar. É a coragem de entrar na mata fechada da própria vida e não voltar atrás. Por isso, quando alguém pergunta onde surgiu a história de Ogum, a resposta é: ela surge nas tradições sagradas da África Ocidental, ganha novos contornos no Brasil afrodiaspórico e floresce de modo muito forte na Umbanda como força de proteção e abertura. E quando perguntam o que ele é, a melhor resposta não é só guerreiro. A melhor resposta é: Ogum é movimento sagrado com direção. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual parte da história de Ogum mais te marcou. E acima de tudo, fale desse tema com respeito. Porque para muita gente isso não é curiosidade. É fé, ancestralidade e fundamento.
Antes da gente começar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui o conteúdo é feito com respeito, fundamento e linguagem simples, sem sensacionalismo e sem distorcer religião nenhuma. E já te adianto uma coisa, se você acha que Ogum é só o orixá da guerra, hoje você vai descobrir que essa definição é pequena demais. Porque Ogum não fala só de guerra. Ogum fala de estrada. Fala de ferramenta. Fala de trabalho. Fala de disciplina. Fala de coragem. Fala daquele momento em que a vida trava, tudo fecha, e a pessoa precisa de força para romper o que está parado. E é exatamente por isso que Ogum é tão amado, tão reverenciado e tão pedido dentro da Umbanda. Mas aqui existe um detalhe importante que muita gente confunde. Quando alguém pergunta quem foi Ogum, parece que está falando só de uma pessoa do passado, como um rei, um guerreiro ou um herói histórico comum. Só que, dentro da tradição religiosa, Ogum não é tratado apenas assim. Ogum é orixá. É força sagrada. É a potência divina ligada ao ferro, à luta, ao movimento e à abertura de caminhos. E ao longo desse vídeo você vai entender 3 coisas muito importantes. Primeiro, de onde vem Ogum. Segundo, o que ele representa de verdade. E terceiro, como essa força sagrada foi preservada, transformada e cultuada no Brasil, especialmente dentro da Umbanda. E no final, você vai perceber que a maior batalha de Ogum talvez não seja contra um inimigo do lado de fora. Talvez seja contra tudo aquilo que paralisa o ser humano por dentro. Para começar com o pé direito, vamos colocar fundamento nisso aqui. Ogum, ou Ogum em Yorubá, é uma divindade cultuada entre os povos yorubais da África Ocidental, especialmente na região que hoje corresponde principalmente ao sudoeste da Nigéria, além de áreas do Benin e do Togo. No Brasil, o nome mais comum ficou Ogum. Mas aqui entra uma chave muito importante: o orixá não é um personagem simples. O orixá não é só uma figura mitológica no sentido superficial da palavra. Dentro do pensamento religioso iorubá, o orixá envolve força da natureza, memória ancestral, poder sagrado e presença espiritual. Em algumas tradições, certos orixás também são entendidos por meio de narrativas de ancestrais divinizados, heróis antigos, fundadores, reis ou seres ligados diretamente às forças do mundo. Então, quando alguém tenta resumir Ogum dizendo que ele foi só um homem ou só um deus da guerra, já está simplificando demais. Na vivência religiosa, Ogum é senhor do ferro, da metalurgia, da luta, do trabalho duro, do movimento que rompe a inércia. Em muitas casas de Umbanda, ele também é entendido como orixá que abre caminhos, enfrenta demandas espirituais, protege os seus e dá firmeza para avançar. Por isso, Ogum não representa agressividade vazia. Ele representa ação com direção. E já aqui aparece a primeira tensão da história de Ogum. A mesma força que abre pode ferir. A mesma lâmina que constrói pode destruir. O mesmo fogo que forja uma ferramenta também pode incendiar tudo. Por isso, entender Ogum exige maturidade. Não basta olhar para a espada. É preciso entender a lei por trás da espada. Para entender Ogum de verdade, a gente precisa voltar muito no tempo e atravessar o oceano em pensamento. Antes de Ogum chegar ao Brasil pela memória religiosa dos povos africanos escravizados, ele já era cultuado em terras africanas dentro de um universo sagrado extremamente rico, complexo e antigo. Os iorubais desenvolveram uma tradição religiosa profunda, com itãs, que são narrativas sagradas, com culto aos orixás, com divinação, com ritual, com transmissão oral e com uma visão do mundo em que o visível e o invisível estão conectados. Nessa tradição, os orixás não são abstrações frias. Eles participam da organização da vida, da natureza, do destino, do caráter e das relações humanas. E é nesse universo que Ogum aparece como uma força decisiva. Ele está ligado ao ferro e à guerra, sim, mas também ao uso inteligente da ferramenta, à conquista do espaço, à abertura da mata, ao avanço da comunidade, ao trabalho material e ao poder de transformar a matéria bruta em algo útil. Perceba como isso já muda tudo. Ogum não é só destruição. Ogum é civilização. É o momento em que a humanidade deixa de apenas temer a dureza do mundo e aprende a enfrentá-lo com técnica,
coragem e instrumento. É o ferro que corta o mato para abrir estrada. É a lâmina que prepara a terra. É a ferramenta que permite construir. É o conhecimento que transforma a força em direção. E talvez seja por isso que Ogum desperte tanto respeito. Porque ele representa uma verdade incômoda: crescer dói. Abrir caminho dá trabalho. Vencer a paralisia exige coragem. E todo avanço real cobra disciplina. Agora entra uma das imagens mais fortes ligadas a Ogum, presente em diferentes narrativas e compreensões, a de Ogum como aquele que abre o caminho. Em várias leituras tradicionais e afro-brasileiras, Ogum é associado ao ato de cortar a mata fechada, vencer a dureza do terreno e tornar possível a passagem onde antes só havia bloqueio. Imagina a cena. Mata fechada. Nenhuma trilha. Nenhum espaço claro. Tudo denso, travado, pesado. E então surge o ferro. Surge a ferramenta. Surge a decisão de avançar. Essa é uma imagem profundamente ogúnica. Não é só geográfica. É espiritual. É psicológica. É social. Porque, em linguagem simples, Ogum entra onde ninguém consegue entrar. Ele enfrenta o que está emperrado. Ele rompe o que sufoca. Ele faz a passagem aparecer. Por isso tanta gente invoca Ogum quando a vida está travada no trabalho, nas finanças, na saúde emocional, na coragem de tomar uma decisão ou até numa luta espiritual. Só que aqui tem um ponto fino de fundamento. Abrir caminho não é fazer milagre sem responsabilidade. Abrir caminho, dentro da lógica de Ogum, também exige postura. Exige verdade. Exige retidão. Exige disposição de caminhar depois que a estrada foi aberta. Não adianta pedir passagem e continuar parado. Não adianta pedir vitória e fugir da luta necessária. Essa talvez seja uma das maiores lições espirituais de Ogum. Ele não trabalha a favor da covardia confortável. Ele impulsiona quem precisa se mover. Ele fortalece quem precisa enfrentar. Ele não é a energia da desculpa. Ele é a energia do avanço.